Olá pessoal, meu nome é Gabriel Bini, sou fundador do Estúdio Gravia Medicina e hoje nós vamos resolver uma questão sobre transportes pela membrana. Essa questão caiu no vestibular da UDESC e ela diz o seguinte: algumas partículas sólidas podem ser transportadas ativa e passivamente pela membrana plasmática. Com relação a isso, assinale a alternativa correta. Beleza, então uma questão bem clássica sobre transportes pela membrana. Aqui a gente tem uma imagem com os 3 ou 4 principais tipos de transporte pela membrana. A gente vai revisar todos eles, fiquem tranquilos. Primeiro a gente tem que dividir entre dois tipos. Um que não tem gasto de energia, que é o transporte passivo. E o outro que tem gasto de energia, que é o transporte ativo. Primeiro a gente vai falar sobre o transporte passivo, que é aquele que não tem gasto de energia. Primeiro exemplo é da difusão simples. A difusão simples ela trata-se de um transporte de soluto a favor do gradiente de concentração, em que é um transporte de soluto de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Só que podem ser transportadas substâncias lipossolúveis, e essas substâncias lipossolúveis elas são transportadas pela membrana. E elas são transportadas pela membrana devido à sua polaridade, já que a membrana plasmática é formada por fosfolipídios, que tem uma cabeça polar e uma cauda apolar. O fato do fosfolipídio ser anfifílico permite a passagem dessas substâncias lipossolúveis que têm características apolares. Já a água ela tem uma polaridade, ela é polar, ou seja, ela não consegue passar por uma substância tipo um fosfolipídio. Assim é necessária uma proteína canal para que seja possível o seu transporte. A proteína canal, pela qual a água é transportada, chama-se aquaporina. E a gente consegue ver aqui na imagem. Já na difusão facilitada, a gente também tem um transporte soluto a favor do gradiente de concentração, só que agora a gente usa permeases. As permeases são tipo proteínas canal, só que especializadas em transportar moléculas grandes, e elas podem ter ativadores. A gente consegue ver aqui no quadrado, no retângulo azul, um exemplo, e é bastante usado nas células para o transporte de glicose do meio extracelular para o meio intracelular, ou seja, para a absorção de glicose. Além disso, a gente tem uma osmose, que é um tipo de transporte passivo, só que ele envolve agora líquidos. Esse transporte ocorre contra o gradiente de concentração, já que o transporte líquido ocorre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Como a gente consegue ver aqui na imagem, a gente tem o primeiro frasco aqui, do lado esquerdo a gente tem um meio menos concentrado, do lado direito um meio mais concentrado, separado por uma membrana semipermeável, ou seja, permite a passagem de água. Já nesse segundo frasco a gente consegue ver o segundo momento, em que a água ela está passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, como é a teoria da osmose. Agora vamos para o transporte ativo. O transporte ativo ele tem como exemplo as bombas, bomba de sódio e potássio, por exemplo. E a gente tem aqui em vermelho no desenho. O transporte ativo ele ocorre contra o gradiente de concentração e há um gasto de ATP para que esse processo ocorra, para que esse transporte ocorra. Agora a gente consegue resolver as questões. Partiu. Letra A. Será passivo quando o soluto for transportado por osmose a favor de um gradiente de concentração? Opa, temos alguns erros. O primeiro erro é que a osmose ela não ocorre a favor, ela ocorre contra o gradiente de concentração. Letra B. Será passivo quando o seu transporte for realizado por bombas com gasto de energia? Errado, porque o transporte passivo ele não ocorre por bombas e não ocorre gasto energético. O transporte através de bombas é um transporte ativo e não transporte passivo. Letra C. Seu transporte será sempre ativo por difusão facilitada com gasto de energia. Muitas informações erradas. Primeiro a gente fala sobre difusão facilitada. Segundo, a difusão facilitada, como a gente consegue ver, ela é um transporte passivo, sem gasto de energia. Então, está errado o ativo. Outra informação errada é que não há gasto de energia, porque é um transporte passivo e você utiliza as permeases.
Letra D, vamos ver. Será ativo quando o soluto for transportado contra um gradiente de concentração e com gasto de energia. Perfeito! Como a gente consegue ver aqui na definição, que o transporte ativo ele é um tipo de transporte que envolve gasto de energia e um transporte contra o gradiente de concentração. Exemplo, bomba de sódio e potássio, bomba de cálcio. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.